os Jogos Olímpicos de Tóquio estão realmente ferindo os sentimentos do povo chinês? Qual é o problema desta vez? China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Esse episódio é patrocinado pelo Daily Peanut. A notícia pode ser uma pílula difícil de engolir, especialmente quando se trata de guerra, mas é por isso que você vai adorar Daily Peanut, que lhe dá notícias todos os dias em pequenas doses, parte humor, parte substância. Então, Olimpíadas. O momento em que os países ao redor do mundo podem deixar de lado suas diferenças e se engajar em esportismo competitivo e pacífico. A menos que você seja o Partido Comunista Chinês, aí tem que ser uma guerra constante de propaganda. Embora a China tenha conquistado medalhas de ouro em Tóquio esta semana, nem todo mundo que estava assistindo ficou feliz. Online, a mídia estatal chinesa e os diplomatas sempre ativos do país estavam atentos a qualquer desprezo percebido, não importa o quão inconsequente. Desde a cerimônia de abertura, os diplomatas guerreiros lobo da China, ou como eu chamo, diplomatas com cara de troll, estavam em pé de guerra. Durante a cerimônia de abertura, a NBC exibiu esse horrível mapa ofensivo da China. Agora, se você está pensando, por que eles estão tão chateados? Esse é o mapa da China? Bem, eu temo que você simplesmente não entenda os sentimentos do povo chinês, de acordo com o Partido Comunista. Eles querem este mapa. Um mapa que inclui não apenas o país independente de Taiwan, mas a linha de 9 traços da China que afirma que todo o mar da China Meridional pertence à China. O consulado chinês em Nova York tuitou: usar um mapa errado da China é uma verdadeira falta de bom senso. Politizar os esportes e violar o espírito da Carta das Olimpíadas só prejudicará os Jogos Olímpicos e a relação entre o povo chinês e o povo americano. Sim, certamente nós não queremos politizar os Jogos Olímpicos, queremos? Pois é. Mas passando para a próxima coisa que a China decidiu politizar nos Jogos Olímpicos. Contemplem a bela bandeira da Taipei chinesa. O que foi que você disse? Taipei chinesa não é um país de verdade? Correto! Taipei chinesa é o que o Comitê Olímpico Internacional obriga os atletas de Taiwan a representarem na competição. 68 atletas taiwaneses estão nos Jogos este ano. Quando atletas taiwaneses ganham medalhas, eles não têm permissão para hastear a bandeira do seu país e não podem tocar o seu hino nacional. Em vez disso, uma música chamada Hino da Bandeira é tocada. O único outro país que tem que fazer isso é a Rússia, porque tecnicamente eles foram banidos por um grande escândalo de doping patrocinado pelo Estado. Por isso, os atletas russos precisam competir sob o Comitê Olímpico Russo. Taiwan, no entanto, é chamada de Taipei chinesa não por causa de qualquer coisa que Taiwan tenha feito de errado, mas por causa do Partido Comunista Chinês. Ele quer invadir Taiwan e não gosta que as pessoas o chamem de país independente. Taiwan teria sido banido das Olimpíadas se não concordasse com isso. Esse é o poder da influência do Partido Comunista Chinês. Mas Taiwan ainda revidou. Veja, Pequim traduz Taipei chinesa como Zhongguo Taipei. Zhongguo basicamente significa China. Taiwan, no entanto, traduz como Zhonghua Taipei. Zhonghua se refere mais à etnia chinesa do que ao país. Claro, os atletas de Hong Kong estão em uma posição pior. Eles terão que sofrer com o hino nacional chinês se eles vencerem. Senhoras e senhores, o hino de Hong Kong, China. Isso não é divertido, considerando a repressão que acontece em Hong Kong. É por isso que eu gostei de como esse usuário do Twitter substituiu pela canção de protesto de Hong Kong, Glória a Hong Kong. Senhoras e senhores, o hino de Hong Kong, China.
Eu fico quase tão feliz como se começássemos a nos referir às equipes da China como Pequim chinesa. Hong Kong, aliás, conquistou sua primeira medalha de ouro em 25 anos. E também conquistou mais de uma medalha pela primeira vez na história. Parabéns, Hong Kong! Olha, eu não quero ser desmancha-prazeres, mas pelo jeito que as coisas estão indo, não tenho certeza por quanto tempo mais Hong Kong terá permissão para competir nas Olimpíadas como uma equipe separada da China. Mas isso está no futuro. Nas Olimpíadas deste ano, ainda tem muitas coisas que preocupam o Partido Comunista Chinês. Vou te contar quais são depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Forças estrangeiras hostis estão usando as Olimpíadas para atacar a China, especialmente o Japão, que está hospedando os Jogos. Como diz a minha mídia estatal chinesa favorita, o Global Times, algumas forças japonesas provavelmente aproveitarão o palco para usar truques. E truques eles usaram. Uma apresentadora da emissora pública do Japão, NHK, apresentou a equipe de Taiwan e não a equipe da Taipei chinesa. E a NHK estava listando a contagem de medalhas de Taiwan no seu site. É realmente desprezível como eles forneciam clareza, em vez de usar o nome confuso inventado Taipei chinesa. Como diz o Global Times, é necessário um esforço conjunto para combater as forças japonesas que estão tentando aproveitar as Olimpíadas para se envolver em conspirações políticas. As Olimpíadas são um palco sagrado e todos os truques sujos precisam ser expulsos dele. Me parece que a China está tentando expulsar não apenas Taiwan, mas também o Japão das Olimpíadas. Mas mesmo com a vitória, o Partido Comunista Chinês não consegue ficar feliz. Isso é quase triste, não é? A China conquistou ouro na categoria de levantamento de peso feminino, mas essa foto que a Reuters usou da vencedora feriu profundamente os sentimentos do povo chinês, de acordo com o Partido Comunista. Embaixadas e internautas da China retornaram ao fogo. A embaixada chinesa no Sri Lanka tuitou: entre todas as fotos do jogo, a Reuters escolheu esta, que só mostra o quão feia ela é. Não coloque a política e as ideologias acima dos esportes e chame a si mesmo de uma organização de mídia imparcial. Sem vergonha. O Global Times disse: a seleção da polêmica foto também irritou os internautas chineses. Alguns disseram que isso apenas expõe a face malvada da mídia ocidental. Veja só como eles são maus. Não a respeitam de forma alguma, disse um usuário. Outro usuário do Weibo comentou que difamar não impedirá os atletas chineses de ganharem homenagens para o país. Eu só posso presumir que eles estão tentando dizer que usar essa foto era para deixá-la mal. Espero que alguém diga isso ao jornal estatal China Daily, que usou essa foto semelhante. Ah, bom, alguém disse a eles. Eles trocaram. Isso tudo pode parecer mesquinho, mas para o Partido Comunista Chinês é um grande problema. De acordo com uma contagem, nos 3 meses anteriores às Olimpíadas de Pequim, em 2008, o jornal estatal China Daily usou a frase ferir os sentimentos do povo chinês pelo menos 88 vezes, como se o país estivesse em um estado de quase perplexidade agonizante e constante. É como o The Economist coloca: a suposta indignação do público é uma ferramenta útil, permite que o partido coloque de lado o seu princípio de não interferência nos assuntos internos de outros países. Isso também faz com que muitos países e empresas queiram se autocensurar para que eles simplesmente não tenham que lidar com a loucura. Mas eu acho que, na verdade, a solução é expulsar o Partido Comunista Chinês das Olimpíadas. Ou pelo menos que os países boicotem as Olimpíadas de 2022 na China. E se você quiser saber mais sobre a vida horrível dos atletas olímpicos chineses, não deixe de conferir o meu antigo episódio, A Vida Difícil dos Atletas Chineses. O link está na descrição abaixo. E esse episódio é patrocinado pelo Daily Peanut. Eu sei que você gosta de acompanhar as notícias e o Daily Peanut oferece notícias interessantes para ler todos os dias. Elas são rápidas, oportunas e divertidas. Basta assinar o boletim informativo por e-mail. É grátis e você pode ler em seu telefone, computador ou tablet. É uma ótima maneira de filtrar o ruído e aprender mais sobre as notícias mundiais que importam. Já existem mais de 250 milhões de outros leitores, então junte-se gratuitamente. Clique no link para Daily Peanut na descrição abaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell e obrigado por assistir ao China Sem Censura.